E olha só, agora eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. E aí eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia. Nós vamos ler na versão NAA, tá? Nova Almeida atualizada é a versão a partir do verso 26. Se você puder ficar em pé, vamos ficar em pé para a leitura do texto. Atos, capítulo 8, do verso 26 até o 31, e nós vamos conversar um pouco sobre essa história relatada aqui em Atos. A palavra de Deus diz assim, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor, sublinha aí, um anjo do Senhor disse a Filipe. Filipe era um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém, e ele também era um evangelista. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, lá para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, amém, irmãos? Não. Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe, vá para lá. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Ele é um estrangeiro que está buscando a Deus, porque ele saiu lá da Etiópia e foi adorar em Jerusalém. Naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem, irmãos. Você consegue imaginar a viagem? Que ele é um homem que está buscando a Deus, esse eunuco. Ele foi adorar em Jerusalém. E aí agora ele estava regressando, então, lá para a Etiópia, lá para o seu país. E estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito, agora é o Espírito Santo, antes foi o anjo, agora é o Espírito Santo. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, e então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E vamos ler juntos o verso 31, vamos ler todos juntos? E ele respondeu: e convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Amém, irmãos? Podem se assentar. E a história continua, história muito conhecida. E quando Filipe vai então proclamar o evangelho para aquele eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, e ele era um homem importante lá no seu país, veio adorar em Jerusalém, e Filipe então chega do lado, instruído, primeiro por um anjo, depois pelo Espírito Santo, ele chega do lado, naquela carruagem, e fala assim: você entende o que você está lendo? E o homem fala: como é que eu vou entender se não há ninguém que me explique? E aí ele convidou Filipe para entrar, e aí diz a palavra de Deus que Filipe, ele entrou ali, e o homem estava lendo, diz Lucas, que o homem estava lendo o profeta Isaías, exatamente no capítulo 53, que é o capítulo do servo sofredor, do livro de Isaías, que fala do Messias. E aí olha o que diz aí Atos 8, verso 35. Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Aquele homem se converte, e com a evangelização de Filipe, ele pergunta: o que me impede de ser batizado? E Filipe diz: nada, se você crê de todo o coração. E aquele eunuco foi batizado, seguiu o seu caminho, e Filipe foi arrebatado então para pregar o evangelho em outro lugar. Amém, irmãos? Essa é a história conhecida. Pergunta que eu quero fazer para nós hoje de manhã, como igreja: por que Deus não mandou o anjo
evangelizar o eunuco. Verso 26, abre aí Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul. E deu certinho o GPS, é um GPS angelical, amém, irmãos? Esse Waze aqui foi um Waze divino, né? E aí, mas a pergunta é, por que Deus não mandou o anjo ir direto para evangelizar o eunuco? Não era mais fácil? Não era mais rápido? Não era melhor mandar o anjo ir direto falar com o eunuco? Do que mandar, o anjo foi falar com Filipe, para o Filipe ir falar com o eunuco. E se você ler o texto, aqui Atos 8, fala que Filipe, ele era de Jerusalém, ele estava, mas daí aconteceu, através do próprio Filipe, um avivamento. A igreja foi espalhada e aconteceu, o Filipe estava evangelizando Samaria, que fica para o norte, e para onde ele tinha que ir? Ele tinha que ir para o sul. Então Filipe estava lá no norte, em Samaria, pregando o evangelho em Samaria, e a Bíblia fala que aconteceu um avivamento lá em Samaria, e centenas e centenas e centenas de pessoas se converteram em Samaria. Pergunto para você, Filipe estava ou não estava muito ocupado? Estava muito ocupado, porque ele estava exatamente para o norte, na direção oposta de onde o anjo fala para ele ir. Ele estava lá no norte, e muito ocupado, porque o trabalho lá em Samaria agora tinha frutificado, centenas de pessoas se convertendo, a obra de Deus acontecendo. Aí um anjo vem e fala para Filipe: Filipe, sai daí e desce e vá para o sul. Você está no norte, agora você vai para o sul, vai lá para o caminho, está deserto. E aí a pergunta que eu faria para o anjo é: por que você não vai? Você tem asas, você vai mais rápido. Por que você não vai? E aí eu pergunto para você, por que Deus não manda o anjo ir falar com o eunuco, evangelizar o eunuco, e manda Filipe? Por quê, irmãos? Sabe por quê? De quem que é a obra de evangelização do mundo? De quem que é a obra? É da igreja. Deus não vai mandar anjo fazer o que é nossa responsabilidade fazer. O anjo pode vir e mover a igreja, como ele moveu Filipe, mas ele não substitui a igreja. Ele não substitui a igreja. Por que Deus não manda o anjo ir evangelizar? Por que Deus não manda lá nos Pacas Novos um anjo? Se bem que mandou 2 anjos, né? Temos os nossos mensageiros que são anjos de Deus. Mas por que ele não manda seres espirituais ir lá? Por que ele manda 2 missionários através da igreja? Por que ele manda Filipe? Por que ele manda a igreja? Porque, irmãos, a obra de evangelização e de proclamação do evangelho é da igreja e de mais ninguém. E se a igreja não for, a pergunta é: quem irá? Se a igreja não se dispor como Filipe, que era um homem ocupado. Filipe não estava em Cancún, deitado numa rede, tomando água de coco, irmãos, de férias. Filipe estava no meio de um avivamento em Samaria. Muito trabalho. E o anjo fala para Filipe: vai lá e você fala com aquele homem. Você fala com aquele homem. Porque essa responsabilidade de quem quer, irmãos? Põe a mão no teu coração e fala assim: é minha. É minha essa responsabilidade de pregarmos e proclamarmos este evangelho para o mundo. É minha. Você quer ver? Vira a página, vai para Atos 10.
Olha como é um padrão isso. É um padrão. Atos capítulo 10. Vira a página da sua Bíblia, nós estamos em Atos 8. Atos 10, verso 1. Olha o que aconteceu. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. É um centurião romano chamado Cornélio. Ele era piedoso, ele buscava a Deus, como aquele eunuco buscava a Deus. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente o que, irmãos? Um anjo. Você ia cair da cadeira se você visse? Primeiro eu ia desmaiar. Depois de me curar do desmaio, eu ia tentar ouvir o que o anjo está dizendo, né, irmãos? Mas aqui ele ouviu um anjo, ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e pregou o evangelho para ele. Esse anjo veio para esse homem que era temente a Deus, buscava a Deus. Ele não era um convertido, mas ele honrava a Deus. Ele é romano. Aí o anjo vem e evangeliza ele. O que o anjo fala? Verso 4: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Vamos ler juntos o verso 5? Vamos ler juntos? Agora envie. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Outro GPS divino certinho, deu o endereço da casa, tudo. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dos quais estavam a seu serviço, e depois de explicar tudo, mandou que fossem a Jope. O anjo evangelizou Cornélio ou mandou Cornélio ir chamar Pedro? Mas por quê? Não era, já que o anjo está lá falando com o cara, por que já não corta caminho e já não fala logo de Jesus para o centurião, que é temente a Deus, que é um sujeito piedoso? Por que o anjo não fala de Jesus para o centurião? Mas o anjo diz para o centurião: vá a 50, Jope ficava a mais ou menos 50 quilômetros dali. Naquela época, irmãos, isso era viagem muito longa, a pé. Vai lá para Jope e manda chamar Pedro. E aí os irmãos conhecem a história, o trabalho que deu para Pedro ir. Jesus teve que dar uma visão para Pedro, para convencer o Pedro. Foi uma trabalheira para colocar o Pedro agora dentro da casa do Cornélio, evangelizando o Cornélio. Mas eu pergunto para você, por que Deus não manda direto o anjo falar? Será que não ia converter muito mais fácil um monte de gente se viesse um anjo e falasse assim, pá. Já pensou, irmãos? Mas por que não? O que a palavra de Deus ensina? De que a responsabilidade é de quem de pregar o evangelho? A responsabilidade é nossa. A responsabilidade de pregar o evangelho é da igreja. E irmãos, se a igreja não pregar o evangelho, quem vai pregar? Qual instituição social pode substituir a igreja? A escola é importante, mas a escola não vai pregar o evangelho. A função da escola é outra. A polícia é muito importante, mas a polícia não vai pregar o evangelho. A função da polícia é outra. O judiciário é muito importante, mas o judiciário não vai pregar o evangelho. A função do judiciário é outra. Qual instituição dentro da sociedade que vai substituir a igreja se a igreja não pregar o evangelho? E por isso, irmãos, a gente tem que lembrar e relembrar isso nas nossas vidas de novo e de novo. Nós, como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade que foi dada por Deus para nós, igreja. Como é ensinado em todo o livro de Atos, essa igreja cheia do Espírito Santo
ela vai e prega o evangelho para o mundo. E ela é insubstituível. E se nós não disponibilizarmos o nosso coração diante de Deus para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. E nós, como igreja, não nos unirmos e dissermos: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Quem vai fazer esse papel? Porque isso foi dado como responsabilidade para nós. E eu queria encerrar essa mensagem, porque o tema da mensagem é esse, mas dizendo duas coisas, irmãos, duas coisas sobre isso. Primeira coisa é que o diabo, ele quer desviar a igreja dessa sua principal responsabilidade. O diabo quer que a igreja não proclame. Mas como ele faz isso? Como ele faz para a igreja não proclamar? E sabe qual é uma das estratégias do diabo? É fazendo a igreja se desviar com assuntos que a igreja não deveria perder tempo e energia. Mas a igreja fica desviada com assuntos e fica discutindo, gastando energia, tempo, recurso, num monte de coisa que não é fundamental, não é importante, e deixa de proclamar esta mensagem. Porque a pergunta que as pessoas fazem é: como é que a gente vai entender se não há quem nos explique? E aí diz que Filipe, começando por esse trecho das Escrituras, apresentou Jesus para aquele homem. Irmãos, qual é o papel da igreja? É pegar a Escritura e apresentar Jesus para o mundo. E explicar para as pessoas o que está escrito aqui, e explicar essa escritura, e explicando ela, apresentar Jesus para o mundo. Mas o diabo, irmãos, o diabo não quer fechar a igreja, o diabo só quer tirar a autoridade e o poder da igreja. E a estratégia é fazer com que a igreja se desvie com um monte de coisa. A igreja vai perdendo tempo, energia, com coisas que não têm importância. E tira o foco de falar do evangelho. Por exemplo, qual é o assunto mais importante da igreja evangélica no Brasil na atualidade? Não é Jesus, é política. Política. É o assunto mais importante, virou mais importante do que o evangelho. E se você tiver um amigo seu que não é crente e ele gosta do candidato que você não gosta, você manda ele para o inferno. Que vá para o inferno se gosta do outro, se quer o outro. Você entende o que o diabo faz? O diabo, ele faz isso, ele tira o poder da igreja ele desvia a igreja dessa sua essência, fazendo com que a igreja fique falando de um monte de coisa, e de coisa que é secundária, e que se torna primária. E aí a igreja não fala mais de Jesus com o eunuco. A igreja fica falando de um monte de outra coisa com o eunuco. E se o eunuco não concorda, é o eunuco que vai para o inferno. Quem é você que está pensando o quê? E assim ele desvia a gente. E por isso que a gente tem que entender que qual é a nossa grande responsabilidade? É abrir a Escritura e a partir da Escritura apresentar para o mundo e para as pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso foco principal. Você quer ver como é fácil acontecer? Vá para Marcos capítulo 7.
Marcos capítulo 7 é um exemplo perfeito disso. Texto muito conhecido. A mulher Ciro-fenícia, uma estrangeira perdida. A partir do verso 24. Nós temos aqui o Evangelho apresentando agora uma mulher perdida que tem um encontro com Jesus. E diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali aonde? Ele estava na região ali da Galileia, e ele vai agora para a região de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava, ele queria dar uma descansada, Jesus queria descansar. No entanto, ele não pôde se ocultar. O Deus para o qual não há nada impossível, não pôde. Não é curioso? Mas peraí, existe alguma coisa impossível para Deus? Tem uma coisa aqui que é impossível para Deus. Ele não pôde se ocultar. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo é uma mãe desesperada, cuja a filhinha adolescente está sendo destruída pelo mal. Logo ouviu falar a respeito de Jesus, ela ouviu falar a respeito de Jesus, ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem Ciro-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Jesus não pôde se ocultar do clamor dessa mulher. O Deus que pode qualquer coisa, e diz os evangelhos, no capítulo anterior, quando Jesus queria se ocultar, ele se ocultava. No capítulo anterior ele estava em Nazaré, queriam matar ele, jogar ele do precipício. Diz que ele passou no meio das pessoas e foi embora. Jesus, quando Jesus queria se ocultar, ele se ocultava, irmãos. Mas diante do clamor dessa mulher, ele não pôde, porque ele é um Deus de compaixão. E aí ele fala para a mulher, ele conta um ditado da época: ó mulher, deixa primeiro os filhos se fartarem na mesa, porque não é bom tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. E aí a mulher fala assim: mas os cachorrinhos comem da migalha do pão que cai da mesa dos seus donos. Aí Jesus se impressiona com a fé dela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, o demônio saiu da tua filha, vá em paz. E Jesus tem esse diálogo com ela. A pergunta é a seguinte: nós temos aqui uma mulher desesperada, uma mãe desesperada, que está procurando Jesus, procurando salvação para sua filha. A sua filha está possuída por um espírito maligno, a sua filha está sendo destruída pelo mal, é uma adolescente talvez. E quantos pais e mães hoje estão preocupados com os seus filhos adolescentes sendo destruídos pelo mal, desesperados? Essa mulher chega ali para receber essa migalha do Evangelho, essa salvação, essa graça. A pergunta é: mas o que os filhos que estão sentados à mesa estão fazendo? Porque Jesus contou uma parábola. Não é bom tirar a mesa do pão dos filhos, lançar os cachorrinhos. Os filhos estão à mesa. Existe um banquete à mesa. Mas o que os filhos que estão sentados à mesa estão fazendo, enquanto do lado de fora tem uma mãe desesperada? Desesperada, porque o mal está destruindo sua vida, sua casa, sua filha amada. Ela chama de filhinha a filha, porque ela ama a filha. Você quer ver o que os filhos estão fazendo? Os filhos que estão à mesa, o que eles estão fazendo enquanto do lado de fora tem uma mãe desesperada? O início do capítulo, Marcos 7:1. Pedi para colocar aí. Olha o que os filhos que estão sentados à mesa agora estão fazendo. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Aonde eles se reuniram em volta de Jesus, irmãos? À mesa. Agora o Evangelho vai falar do que os filhos de Deus,
que estão sentados com Jesus à mesa, do que eles estão fazendo, com o que eles estão preocupados, enquanto tem uma mãe desesperada do lado de fora, e clamando por um pouco de evangelho na vida dela. Mas o que os filhos que estão à mesa estão fazendo? Vamos ver? Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas e muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. E aí você amplia, e mamadeira, e não sei o quê, e você põe aí coisa que tem que observar. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus. Eles estão aonde, irmãos? Sentados Esses aqui são os filhos sentados à mesa, enquanto tem um cachorrinho sedento debaixo da mesa. E o que os filhos que estão sentados à mesa estão fazendo? Por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Aí Jesus dá um tapa na mesa. Aí Jesus cansa, irmãos. Ele cansa tanto que diz o texto que nós lemos que ele sai dali e vai para Tiro. Ele falou: eu preciso de férias. Tira o tubo. Lembra daquele programa que tinha assim? Tira o tubo, não é possível, eu preciso de férias, porque esse pessoal me cansa. Os filhos à mesa. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E aí Jesus continua a repreensão a esses filhos que estão sentados à mesa. O que eu quero dizer, irmãos? O que eu quero dizer? É que é muito fácil, nós que somos os filhos, nós estamos sentados à mesa e do lado de fora tem gente morrendo, desesperada, precisando da migalha que seja desse evangelho. Porque ninguém vai proclamar o evangelho se não for a igreja, porque essa responsabilidade é de quem? É nossa. Os anjos não vão nos substituir. Mas aí os filhos sentados à mesa estão discutindo bobagem. Por que os teus discípulos comem com a mão por lavar? É importante isso, irmãos? Na boa. Senhor, eles não lavaram o copo direito, eu vi. Eles só esfregaram 3 vezes e tem que esfregar 8, conforme o nosso mandamento humano. Tem que esfregar 8, eles esfregaram 3, eu vi. E o talher estava ajeitado assim, mas tem que ser assim, ó, porque assim não é batista. Batista é assim, ó, assim, se for assim não é, já não serve, daí dá briga. E os filhos sentados à mesa, com Jesus, você tem um tempo precioso com Jesus e você fica perguntando umas coisas que não tem importância nenhuma, ou que é secundário, é tradição humana, e nós estamos à mesa, perdendo a nossa energia, e diz aqui o texto que eles discutiam e ficavam, aquela coisa, tanto que cansou Jesus. Jesus teve que ir embora para Tiro e Sidom, para descansar um pouco desse pessoal que fica com essa coisa. Só que enquanto eles discutem bobagem, o que está acontecendo do lado deles, do lado de fora? O diabo está matando gente, está destruindo crianças, destruindo adolescentes, destruindo um monte de coisa, gente que pularia para o céu com louvor se recebesse só uma migalha do banquete que a gente recebeu.
E a gente tem um banquete, e a gente fica perdendo tempo com um monte de coisa que não é a nossa, não deveria ser a nossa questão, a nossa agenda. E assim o diabo vai desviando a igreja da proclamação da sua responsabilidade, que é da igreja. Como é que o diabo faz isso? O diabo põe a gente para a gente ficar perdendo tempo com um monte de coisa. Irmão, vocês já viram as discussões hoje na internet? O que é tema na internet das igrejas? Sei lá, é tanta coisa, irmãos, é tanta loucura. Tanta loucura. Que se você entrar nessas coisas gospel, e você vai ver tanta loucura sendo dita, perda de tempo, energia, com coisa que não, sabe, não tem nada a ver. E o eunuco está pedindo que alguém explique para ele a palavra, e apresente ele, Jesus, a partir da palavra para ele, e não é feito, porque a estratégia do diabo, irmãos, é desviar a gente daquilo que é a nossa responsabilidade. Então eu pergunto, para encerrar, por que o anjo não pregou o evangelho para o eunuco? Por que o anjo não pregou o evangelho para o centurião Cornélio? Por que mandou Filipe ir pregar? Mandou chamar Pedro, sabe por quê, irmãos? Porque é a nossa responsabilidade proclamar o evangelho de Jesus Cristo para o mundo. E em nome de Jesus, nós estamos ainda nos 70 anos, amém? Celebrando os 70 anos, mas que em nome de Jesus, irmãos, a IB vai vigiar, e a IB não vai se desviar daquilo que é o seu chamado principal. A gente está aqui para pregar este evangelho, abrir a escritura e explicar para aqueles que têm sede de compreender, e explicar e apresentar o evangelho para essas pessoas. Esse é o nosso propósito, é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós queremos nos empenhar. E coisas secundárias, a gente não quer ou perder tempo com coisa, lavar, comer com a mão por lavar, tradições humanas, essas coisas a gente olha, a gente ensina, a gente fala e vai embora e segue em frente, porque o nosso desejo é levar o evangelho para essas mães desesperadas, para esses adolescentes que estão se perdendo, para essas crianças, para esses Cornélios, para esses eunucos, para essa gente que está aí e que está querendo Deus, uma migalha, e a gente tem um banquete para oferecer, e nós vamos oferecer em nome de Jesus. Amém, irmãos?